Bom dia, bem-vindo aí ao nosso Café com a Palavra, tudo bem? Ok, olha só, você que é novo no Café com a Palavra, quer entrar em contato com a gente, falar de onde você é, vai ser um prazer muito grande te conhecer, tá legal? Vai ser um prazer muito grande poder conversar com você, poder, assim, trocar ideia com você e saber de onde você está nos ouvindo, ok? Lembra que eu falei ontem que nós começaríamos lá em Mateus e começaríamos assim a ver detalhes e a buscar entender os princípios de Deus? Pois bem, eu estava lendo Mateus essa semana, capítulo 1. Capítulo 1 é só sobre nomes. Nomes, é simplesmente nomes. Aqui, parte do capítulo 1, né, até o versículo 16, 17, é só sobre nomes. É o livro da genealogia de Jesus, né? Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá seus irmãos, Judá gerou Tamar, de Tamar, Perez, Azerá e etc. Então vai só sobre nomes, Mateus capítulo 1. E fica muito difícil, você fala assim, cara, nomes, simplesmente nomes, mas quando você começa a ver que cada nome ali tem um significado. Eu lembro de um trabalho que a minha esposa fez no seminário, que era, até hoje eu não esqueço, o pastor Leopoldino, professor que deu para ela, o professor Leopoldino deu, que era para escrever todos os nomes próprios de Gênesis e Apocalipse em apenas uma semana, dizer onde estava, o que significava. Eu falei, primeiro que é impossível em uma semana só escrever tudo isso, né? Mas claro que não era para escrever todos os nomes, era aquilo que você conseguisse. E um belo dia, já assim, próximo a voltar, ir para a aula, quer dizer, já a tarefa, o horário, tempo da tarefa para cumprir já terminado, eu vi a minha esposa chorando muito em cima do caderno, das folhas que ela estava escrevendo, os livros, nomes e os nomes dos personagens bíblicos e também o seu significado. E eu falei, pô, bicho, por que tu tá chorando? Aí ela, cara, Deus está falando comigo tremendamente através dos nomes, do significado dos nomes. Então, vamos lá, vamos começar. Deus é um Deus detalhista. Cara, até as vírgulas na Bíblia fala, né? Deus mudava os nomes. Eu anotei só uns aqui, só para você. Por que Deus, todos os nomes tinham um significado? É da cultura deles, cara, mas aquele significado que não era compatível, Deus mudava. Abraão mudou para Abraão, que é pai de multidões. Davi significa amado, querido. Isaac é riso, filho da alegria, ele ri. Jacó, que é aquele que suplanta, aquele que vence. Deus muda para Israel, príncipe de Deus. Sabe o que acontece? Deus gosta de detalhes. Em determinados locais da Bíblia você vai ver que tudo. Lembra quando ele manda constituir o tabernáculo? Todos os detalhes. Tem lugar que ele não dá detalhes. Como diz Abraão, sai da terra da sua parentela e vai para onde eu vou te enviar. Mas se você observar, é por isso que nós temos que ter os olhos bem, pedir a Deus sabedoria, vai ter momento que você vai ter que observar cada detalhe. O que eu faço com um texto que só tem nomes? Eu vou ler nomes, fulano gerou fulano. Se eu olhar com esses olhos, eu vou ver assim, cara, é um texto onde só tem nomes, mano. O que eu vou fazer com isso? Eu vou pular esse texto. Eu já vou pular lá para o versículo seguinte, lá para o final do nome, e pai, dali eu emendo. Não tem função nenhuma isso, a não ser de um registro histórico para dizer que Cristo era a raiz de Davi, só para isso. Não, tem um detalhe. Então, quando você começa a ver significados de alguns nomes, você vê, cara, como é tremendo. E tem mais coisas embutidas, princípios embutidos nesse texto que só tem nomes. Amanhã tem mais, ok? Então, preste atenção. A partir de agora, o texto que a gente lê aqui no café, preste atenção nos detalhes, nos princípios de Deus dentro desse texto, certo? Entenda uma coisa. É um tempo onde nós precisaremos muito mais viver aquilo que nós estamos aprendendo aqui do que simplesmente falar daquilo que nós estamos aprendendo aqui. O seu exemplo de vida, eu te falo isso porque conversando durante horas com esse muçulmano no ônibus na África,
Algo que eu falei, eu te confesso que eu não lembro. Ele falou, agora eu vejo que tu é um homem de Deus. Me dê um livro desse para mim. Então, outra situação. Nós estávamos, quem assistiu o programa, viu o pastor fazendo anel, bijuteria, anel, consertando joias. Ele tem uma pequena oficinazinha precária, pré-histórica nos materiais para trabalhar. Nós precisamos ajudar ele. E a gente estava conversando de Deus, eu conversando com os meninos lá, conversando. Um cara saiu, sentou assim, aí o pessoal perguntou, pois não, o que você quer ali? Não, não quero nada não. É que eu ouvi a conversa e me interessei e eu quero saber mais de Deus. Sacou? Então nós precisamos viver aquilo que nós aprendemos na palavra. E viver isso e transpirar isso, meu. Certo? Porque hoje em dia, pelo que a gente vê viajando aí mundo afora, sabe? As pessoas não estão muito interessadas somente no que você fala. Ela precisa ver você vivendo. Ela precisa ver o Evangelho de Cristo fazer diferença na sua vida. Muitos serão assim para que eles creiam. De conversa, o mundo aí já está cheio. Ok? Até o nosso próximo Café com a Palavra.